Olá, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura. Hoje, super revisão de romantismo e realismo, para a gente fechar esse assunto, tá? Uma revisão a nível Enem, super dicas, galera. Vamos lá, e é bem rapidão. O que é que a gente tem em termos de apresentação desses dois movimentos? Ou seja, como eles se apresentam, né? Ou o que eles apresentam. A apresentação 1, o romantismo apresenta o vago, ou seja, o que é abstrato, o que está na mente do artista, tá? Então, é algo vago, não concreto. Enquanto o realismo apresenta o típico, tá? O típico, ou seja, o que está ali ao redor, tá bom? O que eu posso ver, sentir, o concreto, tá? Apresentação 2. O romantismo pinta a sociedade, galera, ou seja, ele faz um desenho da sociedade, enquanto o realismo faz um retrato. Então é diferente eu pintar a sociedade que eu desejo, né? Eu pinto ela bonitinha, eu cubro ela ali com as tintas, com as cores que eu quero, entendam isso de um modo não literal, óbvio. É diferente de eu retratar essa sociedade, tá? De eu tirar uma fotografia social e apresentar na minha obra, tá bom? Então, logo, a gente já vê que a realidade do romantismo e do realismo é diferente. A realidade do romantismo é a realidade ideal, ou seja, é a realidade que está nas ideias, é a que eu imagino, é a que eu quero que aconteça. A do realismo é a factual, ou seja, é a que acontece de fato, tá? É a realidade nua e crua. Galera, caráter da obra e caráter do escritor, isso é muito interessante. O caráter da obra no romantismo é subjetivo. Eu tenho uma obra subjetiva, enquanto no realismo, uma objetiva, tá? Então, o caráter é objetivo da obra. O caráter do escritor no romantismo é sonhador. É o escritor que idealiza uma realidade diferente da que ele vive, porque não é a desejada. Enquanto o autor realista é sóbrio, ele tem os pés no chão, ele analisa o que está realmente ao redor. A construção formal diz respeito à forma do texto mesmo, ao modo de escrever, né? A parte técnica. Então, no romantismo acontece uma adjetivação excessiva. Gente, prova disso a mulher, como é retratada, né? Adjetivada aí como pura, inocente, virgem dos lábios de mel, enfim, né? Vários outros adjetivos que a mulher recebe. Então, existe uma adjetivação excessiva, a natureza perfeita. Então, já dá para a gente ver aqui como acontecia essa adjetivação excessiva, né? Esse exagero em relação a alguns elementos trazidos nessas obras. Enquanto no realismo acontece um rigor analítico. Eu não fico adjetivando as pessoas, eu analiso as pessoas rigorosamente, é diferente, tá? A posição do autor em relação à obra do romantismo é personalista e parcial. Então ele se coloca, você vê o artista, você vê o pintor, você vê o escritor na obra, porque ele se posiciona, né? Ele é personalista. Enquanto no realismo, essa posição, esse posicionamento é universalista e imparcial. Ora, os caras queriam mostrar a realidade, então eles deveriam atuar de modo imparcial. Eles não poderiam ali colocar a opinião própria deles, e sim analisar as coisas. A expressão, óbvio, do romantismo é sentimentalista, enquanto a do realismo é materialista. Tá bom, gente? Então, é claro, né? O romantismo analisa sentimentos, né? A expressão é isso, é sentimentalista. É isso que eles mostram nas obras. Enquanto
o que é mostrado nas obras do realismo é totalmente materialista, tá bom? Eles analisam, como eu já falei, coisas concretas, coisas passíveis de estudos sociais. Valorização temporal. Romantismo, galera, a gente já sabe, né? Passadismo valoriza o passado, histórico e o passado individual também. Enquanto o romantismo se ocupa em estudar o presente. A análise psicológica, isso é muito massa. No romantismo, ela vai ser superficial ou inexistente, porque os caras não se preocupavam em analisar psicologicamente, até porque os estudos psicológicos não influenciaram tanto o tempo do romantismo, enquanto o tempo do realismo estava totalmente influenciado pelas ideias, né, pelos estudos ali já de Freud, de outros caras que se interessavam pela mente humana. Tá bom? Então, a análise psicológica no realismo vai ser profunda, principalmente em Machado de Assis, aqui no Brasil. Demonstração das sensações no romantismo era exagerada, era uma demonstração exagerada, grandiosa, enquanto no realismo era bruta, né, direta. Então, alguns autores parecem escrever até de forma grossa mesmo, né, porque são diretos. Machado de Assis, por exemplo, né, que é o maior escritor de realismo aqui. É como se todas as características fossem encontradas em Machado de Assis. Ele foi um autor completo. O escritor no romantismo ele é igual a um vate, a um profeta. Né? Vate que faz vaticínios, que prevê. Né? Então é como se ele fosse um vidente, né? Um profeta, porque ele fica dizendo o que quer que aconteça, né? Ou o que vai acontecer, mas ele nem sabe se vai acontecer. Enquanto o autor no realismo é um analista. Ele tem fatos diante dele e analisa esses fatos. Tá? Ele é um estudioso. A demonstração da realidade 1 e 2. No romantismo, essa demonstração da realidade era exagerada e no realismo, exata. Então, eu tenho a realidade ali exata e eu mostro ela da forma como ela me aparece. Tá? Já no romantismo, eles demonstravam a impressão, eles tinham uma impressão distorcida da realidade e expressavam e a expressão idealizadora hipertrofiada, ou seja, tem uma impressão já distorcida e expresso essa realidade ainda mais distorcida, ou seja, ela idealizadora hipertrofiada. Então imagina, o retrato que a gente tem do romantismo não é um retrato social, é uma impressão e expressão distorcidas do que os poetas tiveram naquele momento, né, do que os escritores tiveram naquele momento. Enquanto do realismo é uma observação e relato, tanto que a gente encara as obras do realismo como obras documentais, né, porque realmente não pintaram, né, retrataram a realidade social daquela época. Demonstração da realidade 3, o escritor apresenta a sua verdade por meio do seu testemunho no romantismo, ou seja, eu apresento a verdade de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu vivo. No realismo, totalmente diferente. O escritor apresenta a verdade constatada por meio da sua análise e do testemunho geral, do que todos estão vendo. A realidade está ali, posta diante de todos. Não é a minha verdade, é a verdade social, é a verdade que todos estão enxergando e estudando. O amor no romantismo, é óbvio, gente, é romântico, né? Bonitinho. Enquanto no realismo é carnal, é físico, é sexual, tá? Então, essa grande diferença aí em relação ao amor. Muito importante, que o amor é tema recorrente nessas literaturas, tá bom? O conflito passional em relação à paixão mesmo, né? Relacionamentos. Então, o conflito de relacionamentos do romantismo acontecia entre dois personagens, tá? Então, era ali a dupla amorosa, então o conflito todo da obra se passava na vida dos dois. Enquanto no realismo, esse conflito amoroso
partia de um triângulo amoroso, tá? Sempre, 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 gente. 2 homens e uma mulher, tá bom? Sempre o triângulo amoroso era formado assim. E o final, chegamos ao final, e o final também dessas obras, no romantismo, geralmente era um final feliz, tá? Porque eles idealizavam tudo até como eles queriam que aquilo acontecesse. E o final, no realismo das obras, geralmente eram finais trágicos, assim como acontecia na realidade, né? Essa era a visão dos artistas da época. Galera, foi uma revisãozinha, tá? Se aprofundem mais, façam mais comparações, criem os próprios quadros comparativos de vocês, façam mapas mentais. Isso é muito legal. Esses 2 assuntos são muito, muito, muito recorrentes no Enem, tá? Estão aí logo depois de modernismo, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção e até a próxima.